Nono dia da campanha, quando Deus age no silêncio, Ester capítulo 9. Agora o povo judeu vai receber o decreto liberado por Mardoqueu e vai se reunir para lutar contra os seus inimigos, aqueles que os tentariam matar. E os judeus vão ter vitória sobre os seus inimigos, porque Deus está agindo no silêncio e o Senhor os capacita para que eles vençam. Amém? Então os judeus não morrem, o problema está resolvido, mas eles na verdade matam os seus inimigos, tomam os seus bens. Certo? A Bíblia diz no versículo 3, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os administradores do rei, apoiaram os judeus. Então todo mundo passou a apoiar os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Então Mardoqueu, que era um homem qualquer, que foram falar dele para Amã, porque Amã nunca nem tinha reparado que Mardoqueu não se curvava diante dele, mas foram contar para ele com o intuito de prejudicar Mardoqueu, aquele que seria enforcado, né? Agora ele é temido. E por causa disso, todos os principais homens e governantes daquela nação passam a apoiar o seu povo. Olha como Deus muda o cenário. E Mardoqueu era influente no palácio. A sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Um homem que não tinha nada, um homem que era qualquer um homem que tentaram por mais de uma vez prejudicar e matar, agora é um homem poderoso, é um homem temível. E isso é para a glória de Deus. E isso é coisa que só Deus pode fazer. Então, claramente, Deus está agindo aqui no secreto, abençoando e honrando aquele que sempre lhe honrou e lhe deu toda a honra e toda a glória, certo? E então, aquele dia em que os judeus venceram os seus inimigos passa a ser um dia de festa, um dia de alegria, né? Versículo 17, isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram, e fizeram desse dia uma festa de alegria. E versículo 20, Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Neste mês a sua tristeza transformou-se em alegria, e o seu pranto transformou-se num dia de festa. E escreveu-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festas e de alegria, de troca de presente e de oferta aos pobres. Então, os dias em que os judeus derrotaram os seus inimigos se tornaram dias importantes no calendário judaico, dias que, anualmente, ano após ano, eles deveriam parar tudo que eles estavam fazendo e descansar e comemorar e se alegrar. Por quê? Porque eles tinham gratidão do que havia acontecido. Um mês que era para ser de morte se transformou num mês de vida. Um mês que era para ser de luto, de pranto, se transformou num mês de festa. Então eles passaram a comemorar isso ano após ano. Eu quero dizer uma coisa para você, uma palavra profética, é só para quem tem fé, mas aquilo que era para ser luto, que era para ser dor, que era para ser desespero dentro da sua casa, da sua família, vai se transformar em festa, vai se transformar em alegria, vai se transformar num culto de ação de graças ao Senhor. No nome de Jesus, o que era para ser velório vai se transformar num culto de ação de graça, vai ter que fazer um culto em agradecimento a Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O nosso Deus é especialista em mudar situações que parecem impossível. O que era morte se transforma em vida. Lázaro está 4 dias morto, mas com 4 palavras, Lázaro, venha para fora. Jesus ressuscita. O homem estava 4 dias cheirando mal, Jesus só precisou de 4 palavras para fazer com que ele voltasse à vida. O nosso Deus é especialista em mudar situações complicadíssimas. Creia no poder do nosso Deus, seja fiel a esse Deus. Mas também quero dizer algo, que ano após ano eles comemoravam aquela data. Ou seja, eles se lembravam de quando Deus deu vitória e livramento a eles. Eles tinham o quê? Gratidão. Nós precisamos ser pessoas gratas a Deus também quando olhamos para o nosso
passado. Amém? A Bíblia também diz, Lamentações capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É tempo de você se lembrar do que Deus já fez na sua vida. É tempo de você se lembrar de onde Deus te tirou. É tempo de lembrar de quando você era um perdido e Deus te achou. Lembra daquela sensação de quando Deus te encontrou, de quando você encontrou Deus, de quando Ele começou a mudar a sua vida, restaurar a sua vida, te libertar, te livrar do mal, de vícios, de uma vida maldita, de uma vida pecaminosa, de uma vida que levava ao inferno. É tempo de nós nos lembrarmos disso, sermos gratos, fazermos festa, termos isso como esperança, sermos pessoas gratas a Deus. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,18, se eu não me engano, em tudo sejam gratos a Deus. Demonstrem gratidão, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos que ser grato em tudo dai graças. Não é necessariamente por tudo, tem coisa que realmente não é bom, não é bênção. Mas é em tudo, em todo momento, em toda circunstância, porque quando ainda que o cenário parece desfavorável, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Deus continua tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, e nós precisamos trazer essas coisas do passado para o nosso presente, pois isso é sinal de gratidão, isso coloca esperança na nossa alma, no nosso coração, para que a gente prossiga em perseverança. Amém? Você está me entendendo? Então seja uma pessoa grata e traga à sua memória o que pode te dar esperança. Lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus disse que vai fazer. Leia a palavra de Deus, o que Deus fez na história de grandes homens e mulheres de Deus, e tenha certeza de que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se no passado Ele agiu de forma poderosa, com graça, com milagre, Ele é o mesmo Deus hoje que pode fazer isso na sua vida também. Amém? Mas seja grato, seja cheio de esperança e creia que choro vai se transformar em alegria, luto vai se transformar em festa, cenário de desgraça vai se transformar em palco de milagre no agir de Deus na sua vida. Amém? E a Bíblia continua dizendo no versículo 26, mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordem escrita para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça e para que ele e os seus filhos fossem enforcados. Então não só Amã foi enforcado, mas também os seus filhos, né? Então é aquilo que eu já falei num vídeo anterior. Ações malignas podem destruir não só você, mas você e a sua família, você e os que você ama. Então tenha cuidado, pense nos outros. Se você não consegue fazer por você, faça por quem você ama. Amém? Porque ações suas podem destruir você e pessoas que você ama, como Amã fez, certo? Agora olha o versículo 28. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, o dia em que os judeus venceram seus inimigos. E em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam ser deixados de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer de tais dias. Então preste atenção, aqueles judeus que viveram aquilo, eles instituíram uma festa, um dia de alegria. Mas não só isso, eles levantaram entre si mesmo a responsabilidade de os seus descendentes, ou seja, aqueles que viriam depois deles, ouvissem essas histórias e jamais se esquecessem disso. É por isso que o livro de Esther está registrado. É por isso que nós temos o livro de Esther na Bíblia, para que geração após geração seja lembrado e seja visto o que Deus fez na história desse povo. O nome de Deus não é citado, mas em todo momento Deus está trabalhando e o livro de Esther está registrado para que a gente sempre se lembre de como Deus livrou esse povo. Isso fala do quê? Isso fala de deixar um legado. Você precisa deixar um legado. Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos, para a próxima geração, para pessoas que estão vindo agora novas na igreja? Qual é o legado que você está deixando? Quando a gente partir dessa terra, se Cristo não voltar antes e nos arrebatar aos céus, nós vamos partir um dia dessa terra. E o que vai ficar são as memórias daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou, ou seja, o nosso legado. Que legado você tem deixado? Deixe um legado de gratidão, de esperança, um legado de alguém que contava grandes coisas que Deus fez na sua vida. Está na hora de você viver coisas poderosas. Chega de contar a história dos outros, você tem que contar a sua história, você tem que deixar um legado seu, algo seu para a próxima geração. Amém? E isso também fala de responsabilidade. A responsabilidade de
de ensinar a próxima geração. Eu vejo muita gente falando que a minha geração é perdida, vive uma graça barata, é isso e é aquilo. Mas a culpa será que é só da minha geração? E ainda que eu não concordo com isso, mas será que a culpa é só da minha geração? Ou será que a culpa também não é, parte da culpa pelo menos, não é culpa da geração anterior que não ensinou o que deveria ser ensinado? Ensinava doutrinas que não são bíblicas, mas eram inventadas pelo homem. Não pode ver TV, não pode jogar bola. Isso está na Bíblia? Não está. Então eu estou dando um exemplo aqui só de que a geração passada quis ensinar coisas que não era bíblica. E aí hoje quer dizer que a minha geração é perdida, é isso e é aquilo. Tá entendendo? A próxima geração é responsabilidade nossa, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Os seus filhos são responsabilidade sua. Então, o que é que nós temos deixado para esses que vêm após nós? Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. O que eu tenho ensinado a eles? Nós temos uma responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar o caminho de Deus, de instruir nos mandamentos do Senhor, de deixar um legado. Então pense nisso e viva com base nisso, viva para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Se nós vivermos assim, nós vamos deixar um grande legado, nós vamos viver em gratidão e esperança na presença de Deus. Nós vamos cumprir com as nossas responsabilidades para a nossa geração atual e para a que há de vir. Amém? E Deus nos dará um grande galardão no céu. Então, faça isso. Viva para a glória de Deus. Amém? E todos os outros problemas vão ser resolvidos pelo próprio Senhor. Nesse vídeo de hoje, se você esquecer tudo que eu falei, guarda isso. Viva para a glória de Deus, até que Ele venha. Amém? Que Deus te abençoe.